Israel, um país que é uma encruzilhada de 3 continentes, estendendo-se do mar Mediterrâneo até os vastos desertos do Negev. Aqui, você encontrará uma mistura incrível de natureza, inteligência e harmonia em cada quilômetro quadrado, capaz de encher sua alma de maravilhas únicas. Israel é uma terra de contrastes, com diversidade de vilas e pessoas, repleta de cidades que moldaram o curso da história, como a icônica Jerusalém. Moderno e pulsante, este lugar abraça belas paisagens, da encantadora Galileia às imensas dunas do deserto da Judéia. Venha conosco nesta jornada emocionante para descobrir os fatos mais interessantes e extraordinários sobre Israel. Mas antes, não esqueça de ajudar o canal se inscrevendo e deixando seu like. Para assistir os vídeos de antemão, entre em nosso grupo de Telegram no primeiro link fixado logo abaixo. Israel é um país localizado na região asiática conhecida como Oriente Médio. Ele faz fronteira a leste com o Mar Mediterrâneo, a oeste com o Líbano, ao norte com a Síria, a nordeste com a Jordânia e a leste com o Egito e a faixa de Gaza. Ao sul, encontra-se o Mar Vermelho. O território de Israel é uma faixa que se estende por cerca de 470 quilômetros ao longo do Mar Mediterrâneo e tem 135 quilômetros em sua parte mais larga, sendo apenas 14,5 quilômetros em sua parte mais estreita. O território de Israel é dividido em 6 distritos: o Distrito Central, o Distrito de Haifa, o Distrito de Jerusalém, onde está localizada a capital, Jerusalém, o Distrito Norte, o Distrito Sul e o Distrito de Tel Aviv. Com uma área aproximada de 22 mil quilômetros quadrados e uma costa de 273 quilômetros, Israel é um dos países mais pequenos do mundo, representando apenas cerca de 1/3 do Oriente Médio. Sua população é de cerca de 9,5 milhões de habitantes, e é interessante notar que a idade média dos cidadãos oscila entre 31 e 32 anos, tornando-o um país com uma maioria de população jovem. As regiões de Israel são diversas e podem ser classificadas em várias zonas físicas. A planície costeira estende-se ao longo da costa mediterrânea, desde a fronteira com o Líbano, no norte, até a faixa de Gaza, no sul. É uma área plana e fértil, com usos agrícolas concentrando cerca de 50% da população. A região central de Israel é caracterizada por colinas e montanhas escarpadas com vales e rios profundos, incluindo as montanhas da Judéia e Samaria. No nordeste, temos as colinas de Golã, a região mais alta do país, que domina o Vale de Jula. A região da Galileia, também montanhosa, abriga o Mar da Galileia, a maior fonte de água doce de Israel, e o Vale de Jezreel, a área agrícola mais rica do país. O Vale do Rift do Jordão é uma trincheira tectônica longa e estreita que se estende do Líbano ao Mar Vermelho, atravessada pelo Rio Jordão, com aproximadamente 120 quilômetros de extensão, que deságua no Mar Morto, o ponto mais baixo da Terra. Os desertos do sul representam 60% do território de Israel e incluem o deserto de Negev, famoso por suas terras avermelhadas e antigas minas de cobre, estendendo-se até o Golfo de Eilat, no Mar Vermelho. Jerusalém é a capital de Israel, uma cidade com uma história incrível e diversos nomes, como Cidade Santa, Jerusalém o Ouro, Cidade de Davi, Sião e Cidade de Deus. Fundada pelo rei Davi em 1004 a.C., Jerusalém tem sido o epicentro do judaísmo por mais de 3 milênios e também é considerada pelo cristianismo como um lugar sagrado. Para os muçulmanos, é a terceira cidade mais importante, depois de Meca e Medina. A cidade antiga de Jerusalém é reconhecida como patrimônio da humanidade e tem sido palco de disputas e conflitos ao longo da história. Ela abriga o Muro das Lamentações, um lugar sagrado de oração para os judeus e um ponto de interesse para milhares de turistas. O Muro das Lamentações é o único remanescente do Grande Templo de Jerusalém, originalmente construído pelo rei Salomão no século X a.C. e destruído pelo exército de Nabucodonosor no século VI a.C. Outros locais emblemáticos incluem a Basílica do Santo Sepulcro, um local visitado e venerado pelos cristãos, tradicionalmente considerado como o lugar da crucificação e ressurreição de Jesus Cristo, e o Domo da Rocha, um símbolo histórico da cidade e sagrado para os muçulmanos, construído sobre as ruínas do Templo Judaico de Jerusalém no século VII a.C. A cidade velha de Jerusalém, dentro dos seus muros, é um verdadeiro tesouro de lugares santos e cheia de história. É um lugar imperdível para qualquer visitante, incluindo a famosa Via Dolorosa, que é uma atividade obrigatória para os cristãos que visitam a cidade.
Os 4 bairros que compõem a Cidade Velha, cada um com sua própria história e segredos, oferecem um mosaico de multiculturalismo que existe em Jerusalém há séculos. Alguns dos locais interessantes são a antiga cidade de Davi, um paraíso para a arqueologia, e os túneis da cidade antiga, como o túnel do rei Ezequias, ou os túneis abaixo do Monte do Templo, onde foi localizado o lugar sagrado dos museus do Templo Antigo, e o Museu de Israel, considerado um dos melhores do mundo. Israel é um país cheio de sítios arqueológicos interessantes para visitar. Entre eles, destacam-se Massada, uma fortaleza no deserto da Judéia, famosa por ser o último refúgio da resistência judaica no primeiro século. Qumran, onde foram encontrados os conhecidos manuscritos do Mar Morto, com mais de 2.000 anos. Megido, um parque nacional no Vale de Jezreel, no norte de Israel, com ruínas de antigos edifícios cananeus. E Cesareia Marítima, uma cidade fundada pelo rei Herodes na costa mediterrânea, conhecida por ser um local de batismo de gentios pelo apóstolo Pedro. Além dos sítios arqueológicos, Israel também é famoso por sua cidade turística, Tel Aviv, Iafo. Situada na costa mediterrânea, é conhecida como a porta de entrada para Israel. A cidade possui belas praias, um passeio marítimo animado e diversos bairros encantadores, como a Neve Tzedek. Tel Aviv também é um centro global de tecnologia e inovação, com uma próspera cena de startups conhecida como o Wadi do Silício. A Cidade Branca, um conjunto de edifícios Bauhaus, foi declarada Patrimônio Mundial pela Unesco. Tel Aviv combina modernidade, cultura e história com a antiga cidade de Jaffa, agora parte da cidade, conhecida por seu charme histórico e antigo porto, com uma história que remonta a séculos. Israel oferece uma rica experiência turística, com suas incríveis descobertas arqueológicas e a energia vibrante de suas cidades. Se você busca conhecer história e inovação, este é um destino que não vai decepcionar. Israel é um país com o maior número de empresas em fase de arranque per capita, com muitos centros de pesquisa e desenvolvimento. Além disso, é o terceiro no mundo em disponibilidade de capital de risco e o quinto mais inovador em patentes registradas. Destaca-se pelo empreendedorismo entre mulheres e pessoas com mais de 55 anos. Israel é um importante centro industrial de alta tecnologia, ficando atrás apenas do Vale do Silício. Suas invenções e inovações têm impacto global em diversos campos, como ciência da computação, mensagens de texto, telefone celular, aplicativos como o Waze e reconhecimento facial na área da saúde. A economia de Israel é diversificada, com setores tradicionais e modernos. É reconhecido pelos avanços em áreas como cibersegurança e biotecnologia. O país também possui reservas offshore de gás natural, contribuindo para o setor de energia. A costa do Mediterrâneo é uma parte essencial do país, com muitas praias e atividades divertidas. Netânia é conhecida como a Riviera Israelense, por suas belas praias e avenidas amplas. Além disso, é um importante centro de comércio de diamantes, uma das principais exportações de Israel. A costa do Mediterrâneo é também um importante corredor de transporte e é lar da fértil planície de Sharon, onde são cultivadas a citricultura israelense e a rosa de Sharon, uma flor mencionada no Cântico de Salomão, refletindo a capacidade do país de sobreviver às adversidades. A agricultura no Vale de Jezreel, em Israel, é uma história de sucesso marcada por uma luta incansável contra adversidades e escassez. Desde o início do século XX, com a fundação de comunidades agrícolas como os kibbutz e os moshavim, até os dias atuais, Israel aplicou tecnologia avançada na produção agrícola. Isso inclui a criação de sementes resistentes a pragas e secas, o desenvolvimento de espécies adaptadas a desertos e águas salinas, e o uso de sistemas de irrigação por gotejamento salinizado e reciclado, gerenciados por sistemas informáticos inteligentes. Essas conquistas tornaram Israel uma potência mundial na pesquisa e tecnologia agrícola. Um exemplo visível desse milagre agrícola pode ser observado no deserto, onde áreas verdes surgem miraculosamente. Ao norte, encontramos o Vale de Jezreel, uma planície verde coberta por campos cultivados de trigo, melancia, laranjas e muitas outras culturas. O Vale de Jezreel, também conhecido como Armagedon, é um importante corredor entre montanhas que servia de passagem para caravanas do Oriente ao Mediterrâneo. Ao longo da história de Israel, testemunhou muitas batalhas, desde os tempos dos cananeus até as guerras lideradas por líderes como o juiz Gideão e a morte do primeiro rei de Israel, Saul, e seu filho no Monte Gilboa. O vale é dominado pelo Monte Tabor,
um local tradicionalmente identificado como o lugar da transfiguração do Senhor Jesus Cristo. Essa região, com sua história rica e importância religiosa, é um exemplo notável da relação de Israel com a agricultura e sua ligação com a fé e a história bíblica. Haifa é uma cidade moderna localizada na costa do Mediterrâneo, cercada pelas encostas do Monte Carmelo, uma importante montanha bíblica. É a terceira maior cidade de Israel e um significativo porto. Haifa é famosa por sua diversidade de população e por abrigar uma próspera indústria de tecnologia. Além disso, a cidade oferece uma variedade de museus, parques e centros esportivos. O que torna Haifa especial é a harmonia entre as comunidades judaicas, muçulmanas e cristãs que vivem juntas em perfeita coexistência. É uma cidade mista e não religiosa, sendo a única onde os ônibus circulam sábados, o dia de descanso judaico. Um dos símbolos emblemáticos de Haifa é o Santuário de Bajai, com sua cúpula dourada e os deslumbrantes jardins suspensos, reconhecidos como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Esses jardins em terraços levam até a base do Monte Carmelo, onde podemos encontrar outras atrações, como a encantadora comunidade agrícola de Moshav Ramat Ishai, conhecida por seus vinhedos e uma grande vinícola. Ao norte de Haifa, encontramos a antiga cidade de Acre, um local maravilhoso repleto de vestígios do período romano-helenístico, além de muralhas e estruturas dos períodos cruzado e otomano, também reconhecidos como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Acre é uma cidade única, com vislumbres do passado e vestígios de diferentes culturas. O trecho da costa entre Acre e a fronteira libanesa oferece excelentes praias, como o Parque Nacional de Akziv, que se estende por quilômetros ao longo do Mediterrâneo. A pouca distância, no extremo noroeste de Israel, perto da fronteira com o Líbano, encontramos o Rosh Hanikra, um ponto único onde o mar encontra as montanhas, criando falésias e grutas em águas azul turquesa. A rota do teleférico, a mais curta e íngreme do mundo, leva os visitantes a 70 metros para baixo em um ângulo de 60 graus, proporcionando uma experiência impressionante. A origem de Israel remonta a mais de 3.000 anos atrás, quando as tribos israelitas conquistaram a terra de Canaã sob o comando de Josué, após 400 anos de exílio no Egito. No entanto, após a destruição de Jerusalém em 70 d.C., os israelitas enfrentaram um longo período de exílio que durou quase 2.000 anos, durante os quais sofreram múltiplas perseguições e planos de aniquilação. Em 1947, as Nações Unidas aprovaram um plano para criar 2 estados no mandato britânico da Palestina, o Estado Judeu e o Estado Palestino. Em 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion proclamou a independência do Estado de Israel, dando início a um conflito imediato com vários estados árabes. Esse conflito, conhecido como a Guerra de Independência, durou 15 meses e culminou na renovação do Estado Judeu na terra de Israel. Uma região montanhosa importante em Israel é as Colinas de Golã, localizada ao norte do país, na fronteira com a Síria e o Líbano. Essa área foi cenário de disputas territoriais desde que Israel assumiu o controle durante a Guerra dos 6 Dias, em 1967. Apesar de sua história tumultuada, as Colinas de Golã se tornaram um destino turístico popular em Israel. A região é conhecida por suas áreas úmidas, como o Agamon Hula, onde milhões de aves migratórias passam a cada primavera e outono. Além disso, as Colinas de Golã têm montanhas altas, incluindo o Monte Hermon, que é um destino popular para esquiadores. Os amantes de vinho também podem explorar as mais de 250 vinícolas em Israel, que agora goza de prestígio internacional em sua produção de vinho. A história também é evidente na região, com a impressionante fortaleza de Nimrod, uma fortificação medieval construída no século XIII para defender contra invasões cruzadas. As guerras de Israel têm desempenhado um papel significativo na história do país. O exército israelense é altamente valorizado e considerado um dos mais poderosos do mundo devido à constante ameaça de guerra por parte de seus vizinhos. Algumas das principais guerras que Israel enfrentou desde sua independência incluem a Guerra do Suez em 1956, a Guerra dos 6 Dias em 1967, a Guerra de Yom Kippur em 1973 e a Guerra do Líbano em 1982, entre outras. Esses conflitos moldaram a sociedade israelense, onde o serviço militar é obrigatório para homens e mulheres, sendo visto como essencial para a sobrevivência do país. Os céus de Israel são considerados perigosos devido aos frequentes ataques de foguetes de grupos militantes contra comunidades no norte do Líbano e no sul,
vindos da faixa de Gaza. Para se defender desses ataques, Israel possui o sistema de defesa antiaérea conhecido como Iron Dome, capaz de detectar e destruir até 90% dos foguetes inimigos. Outro aspecto importante da história de Israel é a imigração judaica, conhecida como Aliá. A Lei do Retorno de 1950 dá aos judeus o direito de migrar para Israel e obter a cidadania. Desde a fundação do país, mais de 3 milhões de judeus fizeram Aliá, impulsionando significativamente a população israelense, que hoje conta com cerca de 42% da população judaica mundial. Essa diversidade étnica e cultural é uma característica marcante de Israel, com pessoas vindas de mais de 80 países, incluindo Europa, América Latina, Oriente Médio e outros lugares. É interessante notar que muitos israelenses têm uma segunda nacionalidade, já que imigrantes de várias partes do mundo se estabeleceram no país. Por exemplo, imigrantes da antiga União Soviética representam 15% da sociedade israelense, e houve também chegadas significativas da Europa, África, Ásia, América Latina e Estados Unidos. Israel é um país multilingüe devido à diversidade de sua população, composta por pessoas vindas de várias partes do mundo. Além do hebraico, que é a língua oficial e amplamente usada no dia a dia dos negócios, são faladas outras línguas em Israel, como francês, espanhol, russo, inglês e árabe. O hebraico passou por transformações significativas no final do século XIX e início do século XX para se adaptar à comunicação cotidiana. Novas palavras e expressões foram criadas, e as estruturas gramaticais foram adaptadas ao uso moderno. Apesar de sua dificuldade, com a ausência de vogais no alfabeto hebraico e diferenças no uso dos verbos entre homens e mulheres, o hebraico se tornou uma língua viva e próspera em Israel. A criação das escolas especiais de línguas da Upanem ajudou os imigrantes a aprender o hebraico, o que se tornou um símbolo de unidade nacional no estado recém-formado de Israel. Além disso, Israel é uma terra rica em história e pontos turísticos, como a região histórica da Galileia no norte de Israel. A Galileia é dividida em Alta Galileia Montanhosa, Baixa Galileia Montanhosa e Galileia Ocidental, que é essencialmente a planície costeira do norte de Israel. A cidade de Safed, localizada na Galileia, é conhecida por seu ambiente místico e sua comunidade artística, além de ser um importante centro da Cabalá. Em suma, a diversidade linguística em Israel reflete sua rica cultura e história, com o hebraico sendo a língua principal e outras línguas faladas devido à variedade de origens de sua população. Nazaré é uma cidade no norte de Israel, conhecida por sua grande importância religiosa no cristianismo. Localizada na região da Baixa Galileia, Nazaré é a maior cidade árabe em Israel e abriga vários locais cristãos importantes. Acredita-se que Nazaré seja o local da Anunciação e a casa de infância de Jesus Cristo. No centro da cidade de Nazaré, existem importantes igrejas que celebram essa história, incluindo a Igreja de São José e a Igreja Ortodoxa Grega da Anunciação. Além disso, há uma igreja construída no local onde Jesus teria pregado um de seus primeiros sermões. Nos arredores de Nazaré, há muitos lugares interessantes para visitar. Tiberíades é uma cidade localizada na margem sudoeste do Mar da Galileia, também conhecido como Lago de Tiberíades, ou Lago da Galileia. Tiberíades é considerada uma das 4 cidades sagradas em Israel, mencionada no Talmude do século IV d.C. Outro lugar importante para os cristãos é Cafarnaum, conhecida como a Cidade de Jesus. Os turistas podem visitar a casa de Pedro e a sinagoga onde Jesus costumava frequentar. O Monte das Bem-aventuranças, onde Jesus proferiu o Sermão da Montanha, também é um lugar sagrado para os cristãos. Outro destaque em Israel são os 2 mares, o Mar da Galileia e o Mar Morto. O Mar da Galileia é um local interessante com a cidade de Tiberíades próxima a ele. Já o Mar Morto é o ponto mais baixo da Terra e é um destino turístico imperdível para muitos visitantes. O Mar Morto é famoso por sua alta salinidade, que permite que as pessoas flutuem na água com facilidade, além de suas propriedades terapêuticas. O deserto da Judéia, onde Jesus foi tentado, também é um lugar importante para os turistas. O Parque Nacional de En-Gedi é conhecido por suas trilhas únicas que levam ao Mar Morto. O local também é famoso pela Cachoeira de David, uma das atrações naturais mais bonitas da região. Esses lugares históricos e sagrados em Israel atraem muitos turistas de todo o mundo, tornando o país uma rica fonte de história, cultura e religião. O deserto de Negev, cujo nome hebraico significa ressecado e preto, é uma extensa área desértica em Israel que abrange aproximadamente 60% do território do país.
mas possui uma população de menos de 10%. Localizado entre o Mar Vermelho e o Mar Morto, este deserto é marcado por colinas rochosas e reservas naturais notáveis, como o Parque de Timna, com suas impressionantes falésias e deslumbrantes paisagens multicoloridas de areia. Outro destaque notável no deserto de Negev é a cratera de erosão de Maktesh Ramon, a maior do mundo, também conhecida como a Terra dos Canyons. No entanto, a característica mais incrível desta região é a oportunidade de percorrê-la de mountain bike através da Trilha Nacional de Israel, que oferece vistas deslumbrantes e locais nacionais impressionantes, como o Vale de Ain Avdat. Além disso, a região sul do deserto de Negev abriga Eilat, um popular resort localizado nas margens do Mar Vermelho, conhecido por suas águas azul turquesa e impressionantes recifes de coral. Se você gostou, compartilha esse vídeo com sua família e amigos. Te vejo no próximo conteúdo. Até mais!